Eu voltei aqui para fazer o último ponto com vocês, os dois últimos, né? Então, trabalhei meu puff aqui, o penúltimo, meu ponto baixo tá aqui abaixo dele, sobraram 2 gominhos aqui, 2 pontos da base, certinho. Então, no último eu venho e já trabalho o meu ponto baixo, volto, localizo a minha laçadinha e já faço o meu último puff, levando normalmente as minhas 3 laçadas altas, fecho o meu ponto baixo, baixíssimo, e agora, terminado aqui o meu último ponto, puff, nós vamos fazer o fechamento desta carreira. Então, como nós vamos iniciar com outra cor, eu vou pedir para você cortar o seu fio aí, uns 10 centímetros, tá vendo? 10 a 15 centímetros, tá ótimo. Você vai puxar a sua laçada assim, ó. E vai vir aqui no primeiro ponto desta carreira e fazer o fechamento invisível. Levei a minha laçadinha pra lá, venho aqui, de dentro pra fora, pelo meio, levo a laçadinha lá pra dentro. Assim. Eu já volto com vocês. Então, olha só, nossa base com o ponto puff no fio mais grosso ficou assim, nessa cor azul. Então, terminamos aqui, puxamos a laçadinha pra cá, não precisa nem arrematar, nós vamos trabalhar a próxima carreira conduzindo o fio para esconder, tá bom? Então, peguei aqui meu fio rosa, como eu disse, ele é fino, é uma lycra. Então, nós trabalhamos este puff no grosso com 3 laçadas. E este daqui, nós vamos trabalhar 5 laçadas, ok? Diferente da primeira carreira, onde nós pegamos o pontinho atrás da correntinha, nessa nós vamos trabalhar no ponto baixo mesmo, ok? Então, vou começar a partir de onde eu terminei com a minha laçadinha que está solta, meu fio. Venho aqui localizar, então, este ponto aqui, nós trabalhamos o puff, ok? E este ponto, onde é o puff, nós trabalhamos o ponto baixo. Então, vou iniciar aqui o meu ponto baixo, desta forma. Fiz aqui o meu ponto baixo, deixo as 2 laçadinhas para ir conduzindo e escondendo no decorrer do trabalho. Vou voltar e trabalhar no ponto anterior, entre os puffs, o meu outro ponto puff. E neste caso, como eu já disse, eu vou fazer 5 vezes a minha laçada. 2, 3, 4, 5. Não esquece de erguer bem alto. Se o seu fio for diferente do meu, e isso pode acontecer, fecho aqui, olha. Então, você vai fazer o seguinte, você vai comparar se essas laçadas estão iguais ao tamanho da anterior, tá bom? Assim que eu sei se eu preciso fazer menos ou mais laçadas. Então, se o seu fio tem a mesma espessura do de baixo, você vai trabalhar as 3 laçadas. Seria um pouquinho menos grosso, mas se você fizer 5 e ficar maior o seu puff, então faz 4 apenas, tá bom? Esta é a dica que eu quero trazer para vocês, para dizer que dá sim para trabalhar com fios residuais de espessuras diferentes. Conforme eu for fazendo, você vai ver que o que eu estou falando está correto e dá super certo. Então, aqui está o ponto entre os puffs, você pula esse e faz o ponto baixo em cima do puff. Sempre o ponto baixo, então, vai ser em cima do puff e o ponto puff vai ser no anterior, voltando. Vou fazer aqui as minhas laçadas. Bem altas. E para o meu ponto ficar de acordo, eu vou precisar dar 5 laçadas neste fio rosa.
Se você conseguir observar, eles estão ficando do mesmo tamanho. Aqui já estou escondendo meus fios, como eu disse para vocês. Então, é só seguir fazendo, então, sempre um ponto baixo em cima do ponto puff e o outro no ponto anterior. O ponto puff no ponto anterior, tá bom? Olha só. O ponto baixo aqui e o puff aqui. O ponto baixo aqui e o puff aqui, ok? Vou fazer mais um aqui com vocês. Um, dois, três, quatro e 5. Então, você só vai aumentar as laçadas se o seu fio for mais fino. Aí você vai testando, você testa com... de acordo, sempre deixa o fio mais grosso para baixo. E os próximos, se eles forem mais finos, você testa até alcançar um número de laçadas que o tamanho da de cima fique igual o da de baixo, tá bom? Então, vou seguir fazendo aqui a carreira exatamente igual, tá? Segue fazendo desta forma, um ponto baixo aqui e um ponto puff aqui, ok? Um ponto baixo aqui e um ponto puff aqui. Segue fazendo por toda a extensão. Quando chegar aqui no final, eu venho fechar com vocês para subir com a outra cor. Até já! Já cheguei no final da minha carreira. Então, agora, novamente, eu vou cortar uns 10 centímetros do meu fio para entrar com a outra cor. Então, eu vou fazer o mesmo processo, puxar aqui, vou vir aqui no meu primeiro ponto, trazer, peguei errado, trazer minha laçadinha, passar por dentro e puxar assim. Então, nós vamos entrar com a outra cor aqui, olha como está ficando. Nós vamos entrar agora com a outra cor, a terceira e última cor é o Off-White, que eu escolhi para essa peça. Aí não sei se você vai percebendo que vai ficando bastante estruturado e você pode usar essa estrutura para fazer a sua bolsa também, né? Em geral aí a gente usaria o formato oval. Eu tenho aula inclusive aqui de bolsa de ponto puff, tá bom? Com a base oval. Então aqui, olha, então mesma coisa, né? Nós vamos trabalhar no nosso ponto puff, esse aqui, o ponto baixo, em cima do ponto puff, o ponto baixo, e voltando e trabalhando aqui no puff o nosso ponto puff. Então, olha, nós vamos dar com esse fio que também está fino e é uma lycra. Vou fazer 5 laçadas, porque ele é mais fino, né? E vou mostrar para vocês. Fecho aqui com um ponto. E vou mostrar para vocês que vai ficar o mesmo tamanho dos outros. Vamos fazer mais alguns aqui. E aí nessa última carreira eu gosto de fazer o ponto baixo um pouquinho mais apertadinho. Então eu não vou erguer a laçada, tá? Só para ele ficar mais fechadinho, o meu cesto. Eu faço normal assim, mas a laçada do puff eu vou esticar bem alta. Então são 5 laçadas também no meu Off-White. Fecho assim. E venho aqui no meu próximo ponto puff, faço
o ponto baixo e volto aqui no meu ponto puff e faço as laçadas. São 5, tá bom? Fecha e dá o seu pontinho aqui. E vai ficando assim. Depois ele vai se ajeitando, tá bom? Um em cima do outro. E você vai ver esse efeito quando estiver pronto. Que graça que fica. Então, olha, vamos lá fazer nosso próximo ponto baixo em cima do ponto puff da frente e volta a fazer o ponto puff em cima do ponto puff atrás, no qual nós pulamos. Dou as 5 laçadas e, como eu disse, vai depender da espessura do seu fio. Se ele for grosso como o da primeira carreira, então você faz 3 laçadas. Se ele for mais fino como o meu, você pode fazer de 4 a 5 até 6 laçadas, para ele ficar de tamanho, o tamanho de acordo com o anterior lá, tá bom? Olha, aqui eu usei 3 laçadas, aqui 5 e aqui 5, porque o fio é diferente em espessura. Esse e esses são mais ou menos iguais, mas são mais finos do que esse. Então, segue fazendo desta forma até acabar. E aí eu venho encerrar com vocês essa carreira, fazer o fechamento invisível e iniciar o cesto menor, tá bom? Até já! Cheguei no final da carreira e agora apenas vou finalizar com vocês, cortando aí 10 centímetros do fio. Pode puxar o seu ponto. Então, veja lá, olha o último ponto que fiz aqui com ponto baixo, voltei e fiz meu ponto puff. E agora você vem aqui, localiza o primeiro ponto correntinha deste lado. E faz o seu fechamento invisível. Eu não faço nenhum acabamento, eu gosto do jeito que fica. Eu vou puxar aqui por dentro para arrematar aqui dentro do ponto com uma laçadinha. Eu não peguei a agulha menor ali. Se você tiver com uma agulha menor aí do seu lado, é melhor para você fazer o seu nozinho de segurança e depois passar conduzindo o seu fio. Depois do nozinho de segurança, eu passo aqui por uns 2 pontos, puffs, e já posso cortar rente. Depois é só ajeitar. Eu não vou mostrar o resultado final ainda para vocês, eu vou mostrar apenas as cores aqui e vamos iniciar o menor. O menor, ele tem um formato um pouquinho diferente, são 2 versões do cesto que eu tô mostrando aqui para vocês, mas olha como ele fica bem estruturado. E depois eu finalizo mostrando o resultado final dos 2, tá bom? Já vamos iniciar o próximo. Bom, pessoal, olha só. Então, no cesto 1, que é o cestinho maior, nós fizemos ele com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, a base dele. Agora, eu fiz aqui o cesto 2, que é o menor, com 1, 2, 3, 4 carreiras. Então, agora você vai repetir a base e vai parar na 4ª carreira. Volta ao vídeo, se você não lembrar dos números de aumentos, faz a base com 4 carreiras e aí nós vamos iniciar a subida em ponto puff. Inicialmente aqui igual ao outro, mas eu vou explicar novamente para você. Então, você esticou a sua laçada de trabalho quando terminou a sua base.
Vamos trazer ela para cá para imitar o ponto de acabamento. E aí, depois de feito isso, olha, você imitou o ponto de acabamento, segura sua laçada aí e vamos trabalhar no ponto, na laçadinha atrás da nossa correntinha, é o ponto da base que nós vamos trabalhar. Traz o seu ponto, pega a sua laçada para ela não ficar solta e desmanchar, né? Não esqueça dela. Fecha, fazendo o seu primeiro ponto baixo e vamos voltar e trabalhar o ponto puff aqui atrás. Então, o que vai ter de diferente nesse cesto é a forma de fazer o ponto puff, a estrutura do cesto, né? Que a forma de fazer o ponto puff, ele não tem diferença. Nós vamos aqui trabalhar as 3 laçadas, como eu fiz lá no primeiro cesto. E ao invés de fechar ele aqui agora com um ponto correntinha, nós vamos deixar ele assim, sem fechar, para você ver que vai ficar diferente o acabamento daqui. Então são 2 formas de fazer ele, tá? Então eu não vou fechar aqui agora, eu vou diretamente localizar onde eu vou trabalhar o próximo ponto. E aí, lembrando que, olha só, esse sai daqui, esse sai daqui. Esse ponto que foi a laçada que nós trouxemos, ele fica um pouco diferente a laçadinha aqui atrás, mas você não pode esquecer de trabalhar ele, senão vai fazer falta o ponto que você pular sem querer. Então, olha, aqui nós trabalhamos ele atrás, o puff, e aqui o ponto baixo. E agora esse aqui é o ponto puff, que é essa laçadinha atrás, ó, ela tá meio escondidinha. Então, o próximo ponto baixo é esse, que nós vamos fazer agora e depois voltar e trabalhar o ponto puff. Então, pega a laçadinha aí, faz o ponto baixo e localiza lá atrás a outra laçadinha para trabalhar o ponto puff. A primeira pegada é mais difícil, mas depois as próximas fica mais fácil. Então, essa dificuldade é só aqui na primeira carreira. Olha, uma laçada, 2 e 3. Fecha, porém agora não vai fazer aquele ponto do primeiro cestinho. O nosso próximo ponto baixo. Então, feito o meu ponto baixo, volto para trabalhar o meu ponto puff. E aí você vai ver que essas 2 formas de fazer dá um acabamento diferente para os cestinhos, tá bom? Um vai ficar mais fechadinho e o outro mais abertinho. Eu gosto mais desta forma aqui, mas esse daqui fica muito bom também. Você pode usar para as bolsas desta maneira aqui, tá bom? Então, segue fazendo daí. Eu vou seguir fazendo daqui desta forma. Então, a diferença é que nós não fazemos esse pontinho correntinha ou ponto baixíssimo fechando aqui quando terminamos o puff, tá? Nós não fazemos isso aqui, nós deixamos desta forma e já partimos pro próximo ponto, que é o ponto baixo. Eu vou fazer essa carreira, você faz a sua e a gente volta para a segunda carreira e aí você vai conseguir ver a diferença no acabamento, tá bom? Até já! Olha só, cheguei aqui no final da minha carreira, já vou cortar o meu fio, porque já vou entrar com a minha cor rosa. Vou finalizar ela aqui. Então, desse jeito, puxando assim. E vem aqui no primeiro ponto. Pra você pegar ele aqui, ó. Levar
lá para trás, fazer o acabamento invisível. Pode deixar sua laçadinha solta e vai conduzir o seu trabalho, tá bom? Vamos iniciar com o rosa. Assim, deixa eu mostrar para vocês. Então, nós temos o ponto puff e o vão entre eles. Nós vamos trabalhar o ponto correntinha em cima do ponto puff, o ponto baixo, aliás, em cima do ponto puff, e já conduz aí os seus fiozinhos no trabalho. E na volta, é no vão que nós vamos trabalhar os pontos puffs. Lembrando que o meu fio rosa, ele é mais fino do que o azul. E eu vou trabalhar 5 laçadas com ele. Como eu expliquei anteriormente, aí você vai ver a necessidade do seu fio aí. Se ele for da mesma cor, ok, segue fazendo o seu trabalho. Agora, se ele for de tom diferente e também houver espessura diferente, você vai fazer o seu puff e comparar com o de baixo, para ver se você precisa fazer mais ou menos laçadas. Então, lembrando que nesse daqui nós estamos trabalhando uma técnica onde não faz o fechamento com um ponto baixíssimo. E nós vamos trabalhar já no próximo direto. Então, vou pegar o meu ponto baixo aqui e vou já fazer o meu ponto puff de 5 laçadas no vão. Vou fazer mais um para a gente já ver e comparar o acabamento. Ponto baixo e ponto puff. Vou finalizar esse terceiro aqui para vocês já conseguirem visualizar a diferença, tá? Então, olha, fechado, tá vendo? Não tem nenhum vãozinho. Se você comparar com esse daqui, os dois ficam bonitos. Como eu disse, eu prefiro fazer esse, tá? Mas você pode fazer esse aqui também, para quando você quer um trabalho bem fechado, bem estruturado, mais estruturado ainda, porque o puff já fica super estruturado, olha só. Ele fica super estruturado para os nossos cestos, dá para fazer cestos grandes, lindíssimos. Vou seguir fazendo aqui meus pontos, volto com vocês para fazer o fechamento dessa carreira, iniciar com o bege e encerrar o nosso vídeo, tá bom? Até já! Então, finalizando aqui a minha carreira cor de rosa, o que eu trouxe para vocês, então, foi a diferença na forma de fechar o ponto puff, né? Que trazendo apenas as laçadas, sem fechar com um ponto, ele fica com esse acabamento. E fazendo um ponto, ele fica com esse acabamento. A diferença é mínima olhando assim, porém eu acho mais fácil de trabalhar este, eu gosto mais fácil mesmo de manusear os pontos, tá bom? E aqui, o que acontece? Na minha última carreira com o meu off-white, eu vou fazer com a regra daqui, simplesmente porque é a última carreira e eu quero esse acabamento mais proeminente, as minhas ondinhas aqui, olha que fica uma graça, e essa não fica tanto, tá vendo? Ela fica mais reta, fica bem pouquinho. O que não vai fazer diferença no corpo, porque esse ponto já foi trabalhado daquela forma, o que vier por cima vai ficar igual, a diferença vai ser na borda. E se eu fosse continuar mais uma carreira, ficaria assim. Como é a última, não tem problema. Espero que eu não esteja confundindo vocês, é apenas por uma questão de acabamento mesmo. Então, você trabalhando na sequência, as carreiras você querendo fazer maior, continua com esse processo. Se você gostou mais desse acabamento. E repetindo, eu só vou fazer o acabamento daqui igual a esse para ficar com as ondinhas iguais, tá bom? O meu off-white aqui também é mais fino, então eu vou precisar fazer 5 laçadas com ele para conseguir um puff grande igual ao rosa e ao azul. Então, eu vou seguir fazendo daqui, assim, fechando desta forma, porque eu quero aquele acabamento lá.
tá bom? Eu vou seguir fazendo aqui o meu cestinho. Então eu vou seguir fazendo daqui, você faz daí. E assim que eu terminar eu volto para finalizar o vídeo, tá bom? Até já! Voltei aqui rapidinho só para finalizar com vocês. Meu último ponto puff. Fiz o fechamento aqui. E da mesma forma nós fazemos o fechamento invisível. Pegando lá o primeiro ponto da carreira. Trazendo o fio para dentro. E você vem aqui dentro dele. Escolhe uma laçadinha mais próxima para fazer o seu nozinho de segurança e conduz o seu fio por dentro do seu puff. Pode ser um ou dois aí, se você preferir, para ficar mais seguro, tá bom? E pode cortar. Nossos cestos estão prontos. Eu já vou mostrar para vocês. Gente, olha que graça que ficaram. Esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Como você pode ver, não tem tanta diferença assim, mas quando você for trabalhar, você vai perceber que esta forma é mais fácil. Essa forma fica mais fechadinha, mais acabadinha. No entanto, as duas são lindas. Quem não conhece não percebe nem a diferença, mas eu quis trazer aqui para vocês, tá bom? Se você quiser saber o valor da venda, vai lá no meu Instagram. Tá aqui o meu arroba na minha etiqueta. Eu vou deixar também o link aqui na descrição. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!